Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Profundidades. Aqui é onde a gente traz para a conversa, para a nossa mesa, assuntos profundos. A gente vai camada por camada, entendendo, trazendo luz sobre os pontos, entendendo como, de repente, isso reverbera dentro da gente e, consequentemente, à nossa volta. Eu tenho falado muito aqui sobre assuntos da nossa vida, né? Para quem é auto-observador e para quem está nesse processo de autoliderança. A gente vai falando ao longo dessas semanas de família, carreira, burnout, depressão. E um dos assuntos dos quais eu não posso deixar de falar é de como está difícil para todos nós, está desafiador esses tempos onde a gente vive hoje, dividindo espaço com gerações tão diferentes. Eu já trouxe aqui para a mesa algumas gerações mais velhas do que eu para essa conversa, e hoje eu trouxe não só um, mas dois convidados muito especiais aqui. São dois convidados que me ouvem muito falar de conversas profundas, que me apoiam constantemente aqui nos bastidores, e eu já trouxe eles para frente da tela. Peguei desprevenido, óbvio, porque como boa geração Z, eles queriam ficar por trás dos bastidores ali, cuidando das outras coisas. Não queriam trazer aqui para a conversa, não. Mas consegui arrastar os dois. Então, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui com o João Vitor Galvão e com a Gabriela. Obrigada. Viu que ela já sabia onde eu ia errar, né? Olha só que maravilha. Com a Gabriela Ogassawara, para a gente falar um pouquinho sobre os desafios que a geração Z está enfrentando. Que a gente olha do nosso umbigo aqui e a gente fala assim, é muito difícil conviver com essa garotada que está chegando no mercado de trabalho, eu não sei como conversar com eles. Que bom que você já tomou consciência disso e está aqui nesse canal junto comigo, aprendendo a se melhorar. E como que a gente vai se melhorar? Ouvindo o que eles têm a dizer. Então hoje a conversa do Profundidades é com esses dois lindos, para a gente falar um pouquinho do aspecto deles também, desse desafio de como lidar com a gente nesse convívio. Bem-vindos, meus caros. Quem começa dando as boas-vindas? Vou começar com a Gabi. Oi, Gabi, seja muito bem-vinda a essa conversa. Obrigada, Gi. Foi inesperado, assim, mas acho que tá feliz até, porque acho que pode ser uma conversa muito boa, assim. Você que vive falando um monte de coisa pra gente, uma hora de... A gente sempre bate um papo sobre essas coisas, acho que pode ser bom pra falar com a galera de fora também. Eu vi o ponto de vocês. Se apresenta para quem a gente conhece você, tem quantos anos, o que você está estudando, o que você está fazendo da vida? Eu tenho 20 anos, tô fazendo jornalismo na UFG, tô na metade do curso, no 4º período. E é isso, acho que eu tô buscando muito pra minha vida uma forma de conquistar tudo que eu quero e ter uma vida boa. Meus pais sempre martelavam muito nisso, de que a gente tem que, desde o início, ter um estudo muito pegado pra que no futuro dê certo. Então eu tô buscando isso pra mim. Você vem de qual que é a sua estrutura familiar? Meus pais, eles são... como é que eu falo? Eles são juntos ainda, né? Tem muita gente que tem pais separados, mas eles são juntos ainda. É uma família bem tranquila. Eu tenho uma irmã mais velha também. A minha irmã mais velha também saiu de casa. Eu sou de Brasília, então eu saí de casa pra vir estudar. Minha irmã também fez o mesmo. E eles sempre apoiaram muito, sabe? Eles sempre deram um sustento muito bom pra gente. Eles também, quando foram estudar, eles também saíram da casa deles. Então acho que tem ali uma geração que tem esse costume. Mas é isso, eles, assim, é pertinho, né, Brasília daqui, então sempre que eu preciso eles me dão um apoio muito. Mas também tô aprendendo a me virar sozinha, sabe? É muito diferente, assim, uma vida que a gente mora com os pais, eu tinha tudo, assim, quando eu quisesse, né? E aí a gente percebe que tem conta pra pagar, começa a ter problema em casa, e tem que resolver. A conta de força, de energia que te deu o trabalhão, né? Então, aí você começa a ver como é que funciona a vida real. A burocracia da vida real. É um pouco mais difícil. Mas eles estão sempre me dando apoio, sempre que eu preciso. Então, não tenho nem o que reclamar deles. Que bom, né? Que bom. Que bom quando a gente não tem do que reclamar também. João, sua vez, conte um pouquinho quem é você. Eu sou o João Vitor Galvão, também sou estudante de jornalismo, estou no 4º período. Eu estou na internet desde 2020, 2021 ali mais ou menos, com pausa, vai e volta dependendo da necessidade da vida, pausa para estudar, porque nem tudo é internet. E tem isso de se desenvolver e a família apoiar, e tem a parte também que tem a rixa da família, querendo ou não.
E é isso, de estudar, se desenvolver. Da mesma forma, eu também tô querendo me encontrar, tô querendo conquistar meu espaço no mundo. E eu acho que vai ser muito bom a conversa, porque a gente conversa muito aqui, a gente tem longos assuntos, e eu queria muito trazer muitas das conversas que a gente tem para outras pessoas. Eu queria mostrar o que a gente fala também, e eu acho que vai ser muito bacana. Que bom. Em resumo, é isso. Que bom. Você é o filho mais velho na sua estrutura familiar, não é? Tem Eu sou o irmãos? filho mais velho, tenho 3 irmãos, eu sou o filho mais velho e todos os outros são um pouquinho mais novos. 2 são irmãos de um casamento e uma é de outro casamento. Então são realidades diferentes que eu tive que lidar, Que períodos idade que diferentes. eles têm? Tem a mais velha tem 14, a irmã mais velha tem 14, Uhum. o outro tem 12, eu acho que tem 12, e a outra tem 7, eu acho que tem 7. Que esse que foi. Então, já são geração alfa, já que a próxima geração aí de vocês já é a alfa, né? Você já é uma geração Z, que vem de uma família aí, seus pais acho que são também X ou millennials. Quantos anos têm seus pais? Eles têm a sua idade, minha mãe tem a sua idade, e Vida. meu pai é um ano mais novo. Aí então, É isso. são millennials, Y ali, a virada ali de X para millennials. Então, você cresceu com geração millennials, agora você já é inspiração para a geração alfa que está vindo aí. E no seu caso, você já tem uma irmã aqui também, é millennial, porque ela já é um pouquinho mais velha que você. Seus pais também já estão, são millennials ou são mais velhos? Não, meus pais, eles estão na faixa de 52 já. Então, não são X, já é outra geração já. Então, ali você já está, sua irmã já está no finalzinho do millennial, você já é geração Z e agora chegando no mercado de trabalho. Eu queria que a gente entrasse por esse assunto. Esse é o primeiro trabalho de vocês dois, assim, de carga horária mesmo, que o João já faz um trabalho online, né? Como ele falou, começou falando aqui 4 anos, ele trabalha online, mas não tinha esse mercado tradicional. É o primeiro trabalho de vocês no mercado tradicional? Hora para entrar, hora para sair, tem que ir para o escritório? Como que... Ou já trabalharam antes em algum lugar? O meu é o primeiro, foi o primeiro estágio que eu consegui. Eu fiquei ali, tipo, um período de 1 ano da faculdade sem estagiar. Mas aí, inclusive, até porque eu tive uma vida mais mansa, assim, né? Meus pais nunca falaram que, não, você precisa trabalhar, assim. Mas eu via muito meus colegas também trabalhando. E eu falava, tipo, cara, eu só tô aqui, vou ver se eu acho alguma coisa boa. E aí veio essa oportunidade, então eu tive que aprender a lidar com todas essas obrigações que eu não tinha antes. Mas acho que para um primeiro estágio, tipo, tá superando as expectativas, assim, sabe? Tipo, eu já ouvi muita gente falando que teve experiências muito ruins e afins, e pra mim, acho que eu tive sorte de encontrar uma coisa que gostei de fazer e que encaixou comigo. Que bom. Privilégio. É um baita privilégio. No meu caso, eu já fiz alguns freelas, que foi para poder comprar o computador, para poder continuar investindo nessa parte de online. E aí eu peguei o período do Natal, que foi para poder trabalhar, então tinha hora. E às vezes estendia. Teve um Natal que eu perdi, eu fiquei bem puto, porque eu gosto muito da reunião familiar. Da festividade. Da né? festividade. E a minha família sempre se reúne, e não é só família, vínculo, casa. São... Eu não sei quantas tias eu tenho. Mas é todo mundo. Para não ter o número exato, deve ser bastante. Né? Vai todo mundo lá para Piracanjuba, aí a gente se reúne lá em Piracanjuba, e aí passa do começo de fazer pamonha, da manhã, de antes da véspera até o final. Tem nesse todo dia, um ritual da Sim, família. nesse dia não. Eu saí, já era mais de 8 da noite, sendo que todo o período eu passava com primo e tinha tudo mais. Esse primeiro trabalho foi puxado para mim, deu um aperto no coração. E antes, desde... Eu acho que eu tinha 13, 14 anos, eu ajudo minha mãe na pastelaria. Ela já fechou esse negócio, mas teve uma pastelaria, casa de massa e restaurante. Que aí durante o dia servia almoço, etc. Chegava da escola, ficava lá para poder ajudar como fosse no atendimento. E geralmente eu ajudava mais à noite, no período noturno, porque tinha uma demanda muito maior. Durante a tarde, minha avó ajudava no período do almoço, ela fazia o almoço. Eu ajudava também a servir depois que eu chegava, se a casa estivesse cheia. Aí, se a casa não tivesse, eu ia para casa e eu também tive tempo para poder fazer minhas coisas. Eu fui pro curso de inglês, eu tinha basquete, eu tinha coisas diferentes da escola que eu podia fazer extra. Mas à noite, precisava dessa ajuda, por mais que às vezes tivesse funcionário, eu ia e ajudava. E é bem diferente trabalhar com comunicação
de trabalhar com isso. O jeito que eu chegava em casa exausto de corpo é bem comparativo com o que eu chego exausto de casa de cabeça hoje em dia. Que eu não imaginava que ia ser isso. Eu pensei que eu ia chegar em casa e só ia ter corpo e a mente ia ser infinita. Aí hoje em dia, se o dia exige muito, se eu tenho que ler muitos textos, se eu tenho que fazer uma pesquisa muito grande, escrever tal coisa, cansa e cansa muito. Cansa gente, muito. não é brincadeira não, essa vida de adulto, né? A gente, às vezes, quando a gente é criança, a gente fala assim, eu quero ser adulto. Aí depois, quando a gente é adulto, eu falo, meu Deus, por que eu queria ser adulto? Eu estava errada. Mas o nosso trabalho, João, de comunicação, e estamos os três aqui na mesma área, né? 3 jornalistas, e o nosso trabalho de comunicação, ele é tão exaustivo quanto o cérebro é o músculo que mais queima calorias do nosso corpo. Então, toda a estrutura cerebral exige muita energia física mesmo para mantê-la funcionando. E quanto mais complexidade a gente coloca no nosso, assim, para o nosso cérebro trabalhar, né, pensar, para que essa máquina aí trabalhe mais e mais calorias a gente queima. E aí o cansaço que a gente sente é físico mesmo, mas é um cansaço mental que parece que você não consigo pensar em mais nada hoje. Não é? Não tem isso assim, não me dê mais nada para resolver, eu não quero resolver nada. Quem vai pedir no iFood? Não sei. Peça qualquer coisa, eu só preciso comer, porque a gente tomou tantas decisões, né? A gente até fala disso na nossa editoria, que é o Eleve-se, de como realmente esse cansaço mental movimenta a gente, né? Mas vocês, antes de começar a trabalhar, só estudando, vocês tinham outra vida, tinham responsabilidades, cada um a seu modo? E aí, agora vocês fazendo parte desse mercado, mudou alguma coisa? Agora que você já tem alguns meses de trabalho mesmo, essa rotina, a visão de vocês de mundo, de alguma forma, foi impactada? Vocês percebem que vocês são pessoas iguais, diferentes? O que mudou? Acho que com certeza muda, até porque é outra realidade, né? Tipo, antes de entrar na faculdade, eu estudava num cursinho. E aí, no cursinho, pessoas, assim, de uma renda muito alta. Então, você sai do cursinho, entra numa federal, é tipo um baque muito grande, assim. Eu saí de uma bolha bizarra, e aí eu já comecei a ter outros pensamentos, ter outras visões, assim. E aí, quando eu entrei no estágio, é ainda outra bolha, assim, porque você vê que realmente tem gente muito diferente. Assim, não no quesito de personalidade, mas tipo de vida mesmo. São vidas muito diferentes, as pessoas lutam, cada um luta por uma coisa todo dia. E aí você começa a perceber que o mundo é muito maior do que você imaginava ser. Pelo menos pra mim foi assim. Então você começa a ver que realmente você é só uma formiguinha ali no meio de uma multidão que tá tentando sobreviver igual todo mundo. E aí isso expande muito a nossa mente pra, tipo, nosso futuro, né? Nossas vidas e afins. Sentiu algo diferente, João? Com toda certeza. Inclusive, muito do que eu tô aprendendo na faculdade, eu tô aplicando nesse outro ramo que eu sempre trabalhei, mas agora dando mais atenção, e muita coisa que é aqui, como a disciplina. Como eu te falei, que eu tô vendo a gente começar o canal ali do zero e fazendo, e o conteúdo tá bom, e o desempenho tá bom. Eu falei, poxa, eu já tenho, por que eu não faço? A disciplina mudou, tanto dessa questão do horário e tudo mais, e de ter responsabilidades. Eu me sinto já uma pessoa mais responsável. E a questão de cansaço, da mesma forma, que a gente fala aqui bastante sobre a questão do burnout, dessa pesquisa do cérebro gastar muita caloria. A gente tinha visto o estudo que ele fica na frente do estômago, que é o segundo que mais gasta, e ficar parado já gasta o suficiente. E são coisas que eu não tinha noção. Muitas das pesquisas que a gente faz aqui, eu não fazia ideia do que a gente olha, essa coisa de tomada de decisão, e começa a virar chavinhas. Não é só uma, vira várias. Na cabeça eu fico pensando como que vai ser para cada pessoa, como que é diferente para os outros e como, assim, está no meio de trabalho, está dentro de uma empresa e com uma equipe diferente, como que é lidar com pessoas. Isso eu acho que é o que mais está sendo diferente e que é muito bom lidar com pessoas, não só trabalhar em comunicação, mas uma empresa é bem diferente do ramo familiar que eu trabalhava, por exemplo. Ah, é? Porque você vem, sua família é de empreendedores, né? Então você já
passou, como você foi falando dos negócios da sua mãe, você já passou por vários negócios da sua família, mas sempre familiar mesmo, né? Empresas menores e familiares. Aí você vem para o universo e fala, opa, aqui não tem muito... São pessoas completamente diferentes, que você não tem conhecimento nenhum, né? E é diferente a liderança, o jeito, assim, a postura de líder que você tem aqui, a postura de líder que o Jean tem quando a gente tá ali no grupo, sempre que tem alguma reunião. Isso é muito novo para mim e eu tento me adaptar e eu acho que eu tenho muito a aprender. Isso é muito bacana. Que bom, mas a gente vai ter sempre a aprender, E tá? tem muito aviso. Porque, por exemplo, essa noção de estar cansado, por exemplo, segundo ano de faculdade. Primeiro eu passei e comecei a ficar cansado. Aí foi chegando no começo do segundo, eu fui ficando mais cansado. Eu fiquei, nossa. Aí a gente começou a falar aqui sobre burnout, começou a falar sobre autocuidado. Aí eu comecei a pensar, poxa, não é só tá velho para poder estar cansado assim. Realmente dá para cansar mais cedo e eu tenho que tomar cuidado. Vocês estão... Não precisa chegar no último ano de faculdade para se sentir cansado. Vocês estão remediando e a gente já pode prevenir. Que é muito bacana. Falam que é fácil entrar na faculdade, né? É difícil sair. Você vai ficando cada vez mais cansado. Vai se arrastando ali no final. Mas realmente, acho que não arraste. Final de semestre, você tá só o pó. Hoje, para vocês, o maior desafio é a faculdade? Acho que o maior desafio, não sei se eu diria faculdade, porque eu pelo menos acredito que o estágio me deu muito mais bagagem do que a faculdade. Então, acho que o maior desafio seria mesmo esse tipo de sobrevivência no mercado de trabalho, sabe? Meu maior medo, assim, é eu acabar a faculdade e aí, o que eu faço agora, sabe? E aí... Você tem esse medo real mesmo, assim? De que... medo real. Também, João? É um medo, assim, vocês acham que impacta mais pessoas, assim, do grupo de vocês? Acho que é porque todo mundo, assim, quer ganhar dinheiro no futuro, né? E aí... Agora na faculdade a gente tem uma desculpa, tipo, não, sou estudante ainda, tô nesse processo, mas e depois, sabe? O que eu vou fazer? Tipo, e se tudo der errado? Eu acho que eu penso muito assim também, tipo, e se eu não conseguir o emprego que eu quero, com um salário bom, com benefícios bons pra eu alcançar aquilo que eu queria? E aí eu vejo muito isso de, tipo, não alcançar meus sonhos e aí eu começar a odiar minha vida, assim, sabe? Ter uma crise de identidade. Tudo isso passando na sua cabeça agora. Você já está pensando na crise de identidade que talvez virá um dia. Aquelas crises dos 30 anos também, que todo mundo fala que tem. Nossa, eu tenho já tive nos 18, né? Desse jeito. Já rolou uma dos 18, já. E você, João, você acha que também é esse? Você concordou com a Gabi no começo da fala dela ali? Eu concordo da mesma forma. E até durante a faculdade mesmo, eu penso que eu não aproveitei todas as matérias. Tem matéria ali que eu vejo e falo, não é possível eu estar olhando isso aqui, porque parece ser redundante, parece que não precisa. E tem matéria que não deveria ter um período só. Parece que a faculdade, quando eu terminar a faculdade em 4 anos, eu vou pensar, poxa, eu deveria ter terminado em 10. Porque tem muita coisa aqui que dava para estudar, dava para desenvolver, e eu não sei se eu vou me sentir tão preparado para entrar no mercado. Da mesma forma, eu acho que o estágio me deu muito mais bagagem do que a faculdade até então. E vai ser muito disso. Você vai pôr a cara a tapa. Eu acho que cai muito na questão de relacionar com biologia, que tem um fenótipo. O fenótipo é 1/3 do que define a gente. A faculdade é o fenótipo. Vai definir 1/3 do que eu vou ser de profissional e olha lá. Então, a gente vai ter que botar a cara a tapa, a gente vai ter que entrar no mercado de alguma forma. E vai ter que tentar fazer as coisas para ganhar experiência. E isso te amedronta? Sim. Dá um... Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir? Da mesma forma, quando coisas dão certo, eu penso, eu sou capaz. Aí tem hora que não dá, eu falo, nossa, eu não... Mas é isso também de aprender de que nem sempre a gente vai acertar e nem sempre a gente vai errar. E começar. E... Quando vocês vêm para o mercado de trabalho e vocês encontram, que nem aqui no Hub, a gente está dentro de um hub de agronegócios, então, para quem nos acompanha, esse estúdio, né, nós gravamos dentro do nosso estúdio, e o estúdio fica dentro de um hub de agronegócios, que não trata só de agronegócio. A gente tem muitas empresas aqui que são correlacionadas, que prestam serviço, inclusive para o agro, né? Então, fintech... empresas de energia, enfim, tem diversos ramos aqui. E a gente lida no dia a dia
com muitas pessoas, né? Porque a gente está aqui produzindo conteúdo, fazendo material não só para a gente, mas para essas empresas também. Então, vocês têm que lidar, vocês estão aprendendo a lidar com pessoas muito diferentes mesmo, né? De idades diferentes, de estilos diferentes, de estados diferentes. A gente trata aqui com pessoas de outros estados do Brasil que operam também no mercado de Goiás. E teve um momento assim que vocês falaram, caraca, nossa, isso aqui eu tenho que, não sei nem por onde começar. Teve? Ou vocês olhavam para isso de forma... às vezes a gente olha para a geração Z e a gente parece que a gente está falando de planetas diferentes, meio extraterrestres, a gente não é do mesmo planeta. Isso também acontece com vocês? Vocês olham para a gente e falam assim, meu Deus, como que eu vou lidar com esse povo? Rolou em algum momento algum estranhamento, assim? Pra mim, com certeza, porque eu não era da área do agro, né? Então... O agro é um universo muito específico ainda, foi um universo né? ali que eu tive que começar a entender, nossa, o que é Nelore, o que é isso? Eu aprendi tudo do zero. Então, acho que até para falar com as outras pessoas que trabalham aqui, você tem que começar a entender melhor sobre aonde você tá, o que as pessoas fazem e afins. Mas é muito engraçado porque eu até estava falando com meu pai esses dias, de uma situação que aconteceu, aí ele falou, filha, aconteceu a mesma coisa comigo. Tipo assim, tem um conflito ali de gerações, ele tem 50 anos e, tipo, mesmo assim ainda acontecem coisas com ele que acontecem comigo. Então é muito engraçado porque pode ser ali, ele é engenheiro cartógrafo, né? Então não tem muito a ver com agro ali. Mas mesmo assim acontecem coisas muito iguais. Então, mas acho que desde o início eu tive que falar, não, beleza, eu vou começar. Eu até fiquei com medo de eu não conseguir pegar, porque eu vi que era muita coisa que tem, né? Que eu não fazia a mínima ideia que existia. Mas aí eu respirei fundo, falei, não, vai dar certo, vamos passo a passo ali, qualquer coisa. Eu sei que tem gente que pode me ajudar. E é isso, mas acho que a gente sempre tem que aprender, né? Não vai chegar em nenhum mercado de trabalho que você vai saber como fazer tudo. Você sempre tem que chegar ali, ver se dá certo, deu certo, então beleza. E se não der, vai continuar tentando, né? Meus pais sempre me ensinaram isso também. Porque se chegar no mercado de trabalho e você já sabe fazer tudo, aquilo ali não vai fazer, né? Não vai agregar muito na sua vida. Então, acredito que é até bom quando a gente não sabe o que a gente tá fazendo direito, que aí a gente aprende mais ainda. Mas isso tem sentido mesmo, né? Porque se a gente faz tudo certinho, é difícil evoluir, né? Você vai manter aquilo que tá dando certo. Eu me vi também desafiado da mesma forma e eu acho que esse começo foi o mais pegado para poder saber um norte. Porque, por exemplo, chegar para poder escrever e produzir um conteúdo sobre uma coisa e não saber nem direito o território disso. Eu também não era do agro, basicamente. Eu sabia o que era boi. E não sabia o que era boi, inclusive. Porque boi, touro, tudo diferente. Para mim era boi, vaca, acabou. Era tudo a mesma coisa. Aí você pega e vai produzir conteúdo sobre genética. E não tem como eu só pegar e dar Ctrl+C do site se eu não vou estar sabendo o que está acontecendo ali. Eu não vou entender a mensagem que eu estou transmitindo e não vai dar para copiar. Eu tenho que entender o que é DEP genômica, eu tenho que entender o que é não sei o que, eu tenho que entender as novilhas, eu tenho que entender não sei o que, e não sabia de nada desses termos. Aí, da mesma forma, vai para solo. Não sei o que é remineralizador. Aí eu lá vai ter que estudar novamente. Aí você tem que olhar sobre investimento. Aí você tem que olhar sobre um monte de empresa que a gente atende. E isso é muito bom. No começo eu pensei que eu ia levar ataque e não ia dar conta. Eu pensei que eu ia ter um aperto, mas aí tem isso de não, é só perguntar e é só pesquisar direito que vai dar certo. E tá dando. E todo dia vai aumentar ao longo do tempo. A gente vai ter uma bagagem muito maior para poder abordar esses temas. E mesmo se a gente for mudar de ramo, vai ser esse mesmo desafio quando a gente for entrar. Vai. Sempre a área que a gente escolheu trabalhar, né, que é a comunicação, num geral, a gente vai lidar ao longo da nossa carreira com setores diferentes. É muito difícil alguém que entra em uma área e fala, não, a vida inteira eu só trabalhei neste segmento. E mesmo com a revolução que está acontecendo, mesmo no agro, daqui a 2, 3 anos a gente vai ter que estar aprendendo, porque vai ter muita coisa ter mudado. Mas a gente vai aprendendo muito mesmo, porque a gente precisa entender daquele negócio para que a gente consiga comunicá-lo, né? Então, é uma enxurrada de informação todo dia. Mas esses desafios do aprendizado, e que bom que vocês já entenderam que vocês vão ter que aprender a vida toda, manter esse mindset é uma coisa que
que eu percebo que é legal, diferente da minha geração e das gerações mais velhas, a gente muitas vezes tinha uma sensação de que precisava do diploma e com o diploma eu já tinha aprendido, agora é só trabalhar. Vocês já vêm com, não, tem que aprender. Vocês têm essa coisa do tempo todo estar aprendendo algo novo, né? Acho que porque vocês nasceram no meio de uma revolução tecnológica muito grande, onde todo dia tem alguma coisa chegando diferente na internet, né? Pra gente, na minha infância, minha adolescência, para chegar alguma coisa nova, nossa, demorava. Né? Já chegar o quê? Um disco que ia ser lançado lá fisicamente, distribuído, ia levar 2 meses para chegar na loja, tinha aquela loja que vendia disco, aí a gente ia buscar o disco, chegar em casa e você ouvia aquele disco 3 meses seguidos, porque até chegar um outro lançamento. Para assistir um filme, eu tinha que ir na locadora, torcer para estar lá a fita VHS, que depois veio o DVD, mas até veio o DVD, ó. Eu levava aquele filme para casa e aí eu ia assistir ele, às vezes 2 vezes, para falar, não, estou pagando por esse aluguel dessa VHS, vou assistir esse filme 2 vezes. E aí você tinha que ir devolver a fita. Então não era isso. Hoje eu falo assim, deixa eu ver o que eu assisti aqui na Netflix. Às vezes a gente fica lá, o tempo passa, 1000 coisas, não, passou 1 hora e não decidiu o que vai assistir. Então, vocês vêm de uma mudança tecnológica que é fluida para vocês. Vocês nem percebem que vocês estão aprendendo o tempo todo. Porque isso se tornou modus operandi mesmo. O cérebro de vocês trabalha assim, né? E é interessante, porque para vocês está tudo bem. Eu não sei isso aqui, eu vou ali aprender. Vocês falaram isso em diversos momentos aqui. Ah, eu tinha medo de não entender, mas daí eu já entendi que não, tá aqui, eu vou aprender. Vou aprender, vou perguntar para alguém, vou achar um jeito. Então, isso para vocês é muito menos desafiador do que foi para minha geração. Mas e o que vocês percebem? Quais são as ansiedades? É o futuro? Vocês dois citaram isso do para onde vai minha carreira? Por que vocês têm medo da carreira não decolar? O que vocês enxergam, assim? Qual que é essa insegurança? Não sei falar muito bem, mas acho que é porque... Acho que é uma coisa, assim, que meus pais sempre falaram, tipo... Porque meus pais, minha mãe se formou e tal, ela conseguiu um emprego muito bom, ela tá no emprego que ela tá até hoje, porque... Nossa, é raro, a vida toda. Acho que... eu acho que foi, tipo, ela conseguiu um emprego aqui em Brasília, aí eles se mudaram e ela tá nesse emprego até hoje, porque... E aí eu tenho muito isso na minha cabeça, tipo, cara, eu preciso pegar um emprego bom que eu sei que vou conseguir me sustentar, e aí eu vou ficar desempregada. Porque meu pai também foi diferente. Meu pai, ele conseguiu um emprego muito bom, só que aí a empresa fechou, ele ficou desempregado. Eu lembro que nessa época eu era bem novinha, mas você lembra das coisas, né? Porque quando você vê que seus pais estão preocupados, tem alguma coisa de errado. Então, acho que meu medo é, tipo, eu não conquistar o que eu quero. Então, por exemplo, a minha irmã também, ela tá quase se formando. E aí ela chegou nos meus pais e falou assim... Eu não sei se eu vou conseguir um emprego assim que eu me formar. E aí eu fiquei pensando, putz, eu também. Só que aí meus pais falaram, tipo, se você não conseguir, tudo bem, você volta para Brasília, a gente pode te sustentar até você conseguir alguma coisa. E ela achando que, tipo, eles iam deixar ela se virar, assim, sabe? Então, acho que o medo é, tipo, eu meio que... Não depender dos meus pais, mas acho que eu não consegui aquilo que eu queria, sabe? A frustração é não se sentir, assim, realmente que você não conseguiu aquilo que você queria, de alguma forma como se fosse culpa sua, alguma coisa assim? Porque acho que a gente também, a gente cresce pensando, eu vou me formar, sair da escola, eu tenho que entrar na faculdade logo depois que eu sair da faculdade já tenho que começar um emprego, sabe? A gente pensa que tipo, tem que ser assim, senão você falha na vida. Entendi. Então, é uma pressão mesmo. Eu acho que é muito isso também que eu penso, tipo, eu tenho que pegar um emprego depois, senão... Mas vocês sabem que tá difícil para todo mundo no mercado de trabalho, né? Vamos e desse gancho dela, é a mesma coisa que... Uma observação que tem na nossa geração, em específico, é isso da mudança, só que levar um pouquinho além. Que, por exemplo, você pegou o período de locadora, você já entrou em uma locadora de filme. Minha irmã nunca entrou numa locadora. E ela tem 14 anos. Eu tenho 20. Não tem uma grande diferença de idade. E a gente tá muito nessa da mudança porque, por exemplo, o estilo de computador que a gente teve acesso no começo, ele mudou bastante. Aí eu acho que a gente meio que foi forçado a isso, de ir aprendendo. Vocês, por exemplo, já tiveram um padrão meio fechado, e aí as revoluções foram chegando, aí foi se adaptando.
O nosso foi isso de nascer no meio da mudança e a próxima geração pode já estar no meio de uma mudança e não saber o norte. Teve um relato de uma colega minha outra vez que no serviço que ela tá agora, no estágio que ela tá, a menina que estava com ela não sabia mandar o e-mail. Ela ficou, ué. E essa questão da mudança que a gente tem que fazer é o que chega a assombrar um pouco. Porque é principalmente me adaptar ao mercado. Porque muitas das vezes a profissão que eu vou ter pode ser que nem exista ainda. A profissão que a minha irmã vai ter pode nem existir ainda. Porque frequentemente vai surgindo coisas novas. E é tentar me preparar para o mercado. Quando eu comecei na comunicação, o termo social media não existia. A gente não falava sobre social media. Quando a gente foi para o mercado fechar as primeiras assessorias, o termo não existia. A gente tinha que explicar meio que... E as pessoas falavam assim para mim, você acha que alguém vai pagar vocês para ficar fazendo... post, não era nem post que falava, né? Para ficar tweetando, que era Twitter, e o Orkut, que eram fortes no Brasil. Para ficar o dia inteiro no Twitter e no Orkut, alguém vai pagar vocês? Porque não se tinha ideia de que isso ia ser um negócio e que ia fazer essa revolução tão grande que virou. Então, já aconteceu comigo. Hoje eu faço algo que na minha adolescência não tinha possibilidade de acontecer. Não existia YouTube na minha adolescência. Então, a minha carreira hoje já é algo que eu nunca imaginei que eu faria. Então, com vocês, com certeza isso vai acontecer. E mais de uma vez. Vocês vão se ver fazendo coisas que no início da vida de vocês não existia. Não existia. Eu sou de 81, gente. Rede social veio em 2000 e tralalá, né? Então, eu não tinha possibilidade de pensar que um dia eu ia produzir conteúdo na internet. Entende? Então, isso já veio acontecendo no processo. E pra gente, eu acho que a diferença é que nós chegamos, a internet chegou para mim e eu já estava no meio da minha adolescência. Eu não nasci vendo a internet. Então, a internet chegou para mim como um uau, o que é isso aqui? Deixa eu entender como que eu vou acessar esse site. Eu consigo escutar o barulho do roteador acessando a internet na minha cabeça. Então, a gente ainda tinha que dar comando para acessar na internet, porque era DOS, era um outro universo. Vocês não sabem nem o que é. O que é o DOS, a vida? Não faz ideia o que é isso. Mas eu não ia lá e apertava um botão. Então, a gente teve que fazer isso aqui, mas a minha formação, a minha personalidade estava moldada já. Então, a minha plástica cerebral estava moldada. E é por isso que muitas vezes a gente usa ainda a internet como uma extensão das ferramentas que a gente conheceu. Então, eu precisava acessar livro, eu acessava mapa, eu usava os mapas das páginas amarelas, que eram a lista telefônica. Entende? Então, hoje, o que eu faço? Eu tenho o hábito de acessar o mapa do Google para ver onde eu estou indo. Aí a gente aprendeu a usar o Waze, então, mas assim, aí hoje eu já vejo que tem uma transformação muito grande, que a geração de vocês já não sabe mais nome de rua, não sabe mais esse tipo de coisa, não sabe chegar mais nos lugares, porque vocês já cresceram tendo essa ferramenta à disposição de vocês. Então, vocês perderam, ou não é que perderam, vocês nunca nem exercitaram a capacidade de andar com um mapa. Porque vocês não precisaram aprender a ler mapa. Vocês têm um aplicativo que fala, vire na próxima. Não nessa rua, na próxima você vira à direita. Então, para que vocês precisam exercitar a capacidade de ler um mapa? Você tem um aplicativo que vai falando para você aonde que você vai mudar. Então, tem coisas que são diferentes por conta disso. Eu tive uma educação que me deu a capacidade de falar assim, vai, se vira, abre esse mapa e aprende a chegar lá. Se vira, não sabe como... O que você quer comer? Um hambúrguer. A gente abria a lista telefônica na página de lanchonete, que é um termo que nem se tem hoje em dia. O que é uma lanchonete? Daqui a pouco ninguém nem sabe o que é uma lanchonete. Lanchonete, ia lá e falava, olha, tem essas 5 lanchonetes na cidade. Vamos ligar e ver qual está aberta para pedir um lanche. E era uma coisa incrível quando você tinha alguém que entregava um lanche em casa. Então... a gente vem e hoje a gente meio que usa os devices assim como para responder aquilo.
vocês receberam tudo isso. Então, vocês não precisaram construir esse tipo de raciocínio, porque vocês já receberam, vocês já chegaram com a ferramenta pronta para vocês. E óbvio que isso dá um poder para vocês de manusear muito bem essa tecnologia. Mas eu sinto que tem umas diferenças, assim, que vocês têm uma facilidade de manusear tecnologias que a gente não tem. Por outro lado, mandar um e-mail, fazer uma planilha do Excel, né, Gabi? Que o dia a Gabi estava ali apanhando da planilha do Excel também, assim. Porque não precisa disso, não precisou desenvolver essas tecnologias, essas habilidades. Eu não sei nem se a gente vai precisar muito, porque a inteligência artificial está melhorando tudo. Mas tem um jeito diferente de trabalhar. E não não dá para colocar como melhor ou pior. É diferente, é isso que eu percebo. Vocês têm formas diferentes de chegar no mesmo resultado que eu. E eu tenho formas diferentes de chegar no mesmo resultado que vocês. E esse é um dos desafios que a gente tem, levando em conta que vocês tiveram que adaptar muita coisa e a gente também tem que adaptar. Mas da mesma forma que a tecnologia facilita, ela atrapalha. E essa parte da IA também vem para ser um ponto. Porque, por exemplo, as coisas chegam tão mastigadas para a gente que eu tenho medo de não ser criativo o suficiente, de não desenvolver as coisas o suficiente. Porque se a profissão, que pode ser que eu vá ter, ainda não existiu, eu vou ter que inovar, eu vou ter que pensar mais. Só que a tecnologia vem já meio mastigando tudo pra gente e atrapalha. E esse ponto da IA, a gente pensa nisso também. Porque tanto ajuda quanto vai atrapalhar a gente que quer se desenvolver. E esse é um pouco do terror do mercado. Não dela tomar o nosso lugar, mas de a gente se deixar lesar. É como atrofiar o cérebro. E isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. A gente vê que, tipo assim, agora que o jornalismo não tem que ter mais, né, o diploma nem nada, acho que ainda piora um pouco a situação, porque, tipo assim, cara, você já é um pensamento meio pessimista, assim, meu, tipo, pô, minha profissão já não tá bem. Ainda vem o IA e tal, e aí você vê que, tipo, tudo você consegue fazer com ele. Então, também me dá esse medo de, tipo, atrapalhar todos os meus planos, assim, sabe? Mas uma coisa engraçada que você tinha dito é essa questão de adaptação, e eu acho muito engraçado, porque hoje em dia eu vejo os meus amigos assim, falam, minha avó tal, tem um iPhone. E aí meus avós, eles já morreram, mas na época que eles estavam vivos, eu lembro que a gente deu um celular para eles de botão e tal, que era um smartphone, mas de botão ainda, né? E aí eles tinham muita dificuldade em mexer. Eu lembro que eu desenhei no papel, assim, pra eles, que você liga pra mim, você manda uma mensagem e tal. Só que hoje, tipo assim, as pessoas mais velhas, gerações mais novas, já sabem, tipo, fazer tudo, sabe? Tem um celular bom, top, de linha. E aí é muito engraçado pensar nesse conflito mesmo, tipo... Porque meus avós, eles nunca conseguiram aprender. E aí a gente também, uma criança já nasce sabendo, tipo... Eu tava tentando lembrar que eu não lembro de aprender a mexer na internet. Eu lembro que eu só conseguia, eu só mexia e, sabe, como se fosse um dom, assim. E eu acho que é bizarro pensar nisso, porque da onde que veio, né, esse dom? Eu lembro do processo do comecinho, isso aí eu já consigo lembrar, que era sentar na frente do PC de tubo da minha prima, que na real era da minha tia, e ela fala, olha, aqui você pesquisa assim. Aí foi lá, já viu Mario? Aí ela pesquisou o jogo do Mario. É a primeira vez que eu joguei Mario, Super Mario 3, eu lembro. Aí o meu outro primo fazia da mesma forma, olha, é assim, assim, assado. E acabou, dali pra frente eu não precisei de mais instrução para poder aprender. Porque era a curiosidade de sair fuçando, entrava em todas as configurações, fechava meu perfil do Facebook excluindo sem querer, desconfigurava o Orkut, fazia alguma coisa. E a gente ia fuçando, a gente tá lá no meio. Mas é porque isso foi fluido para vocês. Vocês aprenderam o básico e foi até porque vocês eram tão novos que vocês não tinham consciência da complexidade. Entende? Foi colocado aqui e falou assim, resolve isso aqui, mexe nisso aqui. E vocês mexeram. Aí você pensa para a minha geração, que a gente custava um computador. E aí chegava, e aquilo era tudo muito novo, a gente nunca, que bicho é esse? Como que eu faço? E aí, dependendo do que você fazia, ele apitava, ele não dava a resposta que você dava. Então, assim, a gente tinha um medo real, de que até de vez em quando eu falo pra minha mãe, assim, não vai explodir, você pode apertar.
Eu chego para pegar o celular da minha mãe e, nossa, tá uma bagunça, porque sem querer ela move todos os ícones de lugar. Esses dias ela tinha sumido com o telefone, ela não conseguia, ela queria ligar, ela não achava onde estava e tal. Porque isso aqui é um universo muito diferente ainda para ela. Ela usa, ela aprendeu a usar as ferramentas, ela liga de vídeo, conversa no WhatsApp, manda arquivo, faz Pix, entra no banco, mas ainda assim é um universo muito diferente para ela. Então a gente comprava um computador e você fala, meu Deus do céu, eu não posso estragar isso daqui. Então, para a gente foi entregue um pacote de dificuldades e para vocês foi uma coisa fluida. Então, por isso que às vezes as gerações mais velhas ainda têm um pouco de medo. Eu me lembro dessa conversa, a gente estava dirigindo, Jean e eu, a gente indo para algum lugar, e a gente tinha um GPS, que antes era um aparelhinho de GPS. Como hoje a gente tem a mídia no carro, né, que já está integrada no carro, que você coloca ali, mas muitas vezes a gente faz o quê? Só abre no celular e o celular conversa com a mídia do carro e coloca na tela. Mas antes era uma pecinha lá que você comprava ou pagava aluguel caríssimo de GPS para você chegar no lugar que você queria. E você tinha que ir lá e fazer a configuração com botão mesmo, assim, tipo o nosso reloginho ali, botão mesmo, analógico. Você tem que ir lá, clicar, digitar o texto de lugar e buscar e tal. E eu apanhava daquele negócio. E eu falava, eu não sei mexer nesse negócio aqui, Jean. E ele falava assim para mim um dia, quantos anos você tem? Você não vai ter... Quantas vezes você vai ter que usar isso aqui? Você vai dirigir sem GPS de novo na sua vida? Falei, possivelmente não. Ele, então, acho que você tem que parar de brigar com ele e aprender a usar. E aí eu, assim, dei aquela engolida seca, né? Porque eu sabia que ele tinha razão. Não adiantava eu ficar naquela postura de, eu não sei mexer nesse negócio. Cara, não sabe. É 3 botões, caramba. Você vai deixar 3 botãozinhos ali vencer você? E aí, acho que essa foi a minha virada de chave, que eu resolvi que eu não ia mais reclamar de tecnologia. E eu ia tentar aprender o máximo possível. Hoje tem algumas coisas que eu me dou ao luxo de não... Mas isso aqui eu não vou gastar energia. Não faz sentido para mim hoje. Se em algum momento fizer sentido, eu vou aprender. Mas foi e ainda é, porque muda tanto e tão rapidamente que de vez em quando a gente pego e fala assim, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui agora, né? Então, isso ainda para a minha geração não é fluido desse jeito. Então, essa mudança, mas uma das coisas que eu acho que a gente sai na frente, e aí falando isso, é porque a gente tem uma coisa que vocês não têm, que é bagagem. Então, como eu tenho 43 anos de muita vivência, eu tenho uma bagagem que eu posso estar brigando com isso aqui, mas eu sei que se eu entrar no YouTube e procurar lá como fazer tal coisa, configurar tal coisa, alguém da idade de vocês, ou se não mais novo, vai ter lá já feito um vídeo ensinando a configurar esse negócio. Então, eu vou usar da facilidade de vocês para fazer isso daqui. Mas não tem tutorial no YouTube que entregue para vocês 5 anos de bagagem de comunicação. Vocês vão ter que vivê-los, né? Então, é esse tipo de conversa que a gente tem que ter. Então, assim, as nossas gerações pararem de brigar com tecnologia e entender que, sim, tem linguagens, desafios diferentes que a gente... Não adianta eu ficar aqui brigando e falando, a culpa é da geração Z. Eu tenho que aprender a lidar com a geração Z, porque vocês são o futuro. Né? E eu já estou no meio do meu caminho, vocês são o futuro, vocês vão me substituir já. Né? Vocês vão estar comandando isso aqui e eu vou estar em casa só falando, opa, deu tudo certo aí, gente, tá maravilha, vamos mudar, os postos vão mudar. Então, eu tenho que parar de brigar com vocês, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ajudar vocês a diminuir a ansiedade. Porque está tudo bem. Vocês vão terminar a faculdade, vocês vão ser surpreendidos, porque o mundo está aí revolucionando. Daqui 2 anos, a gente vai ter um mundo muito diferente do que nós temos hoje. E está tudo bem também se o emprego que vocês conseguiram de cara não for o melhor da vida, porque vocês vão viver muito. Então, reduz a ansiedade. Né? Vocês já estão muito na frente da maioria das pessoas que estão chegando com a idade de vocês no mercado de trabalho, porque vocês tiveram
e que bom, muitos privilégios, né? A gente tem uma base muito boa familiar, de ter tido apoio para aprender e estudar, e ter trabalhado com um negócio familiar também já te deu uma outra bagagem. E aí vocês estão num estágio onde vocês estão podendo colocar o potencial de vocês aí para jogo e aprender. Isso aqui já coloca vocês em outro patamar. Boa parte dos jovens da idade de vocês não tem, nunca teve, e vai demorar muito tempo para ter uma conversa como essa que a gente está tendo aqui, né? Para ter espaço para poder se desenvolver. Muita gente não tem apoio de família. E tem uma ideia surgindo aí nos últimos tempos de que é bobagem fazer faculdade, não precisa estudar, as carreiras ainda nem nasceram e tal. Mas, cara, a bagagem da faculdade, é óbvio que vocês estão sentindo que, tô aprendendo mais aqui. Mas, inclusive, o desenvolvimento que vocês estão tendo aqui na prática só está sendo tão bom porque, de alguma forma, vocês têm uma bagagem teórica da faculdade. E que isso vai mudar o jogo de vocês daqui a alguns anos. Então, e daqui a alguns anos, se vocês quiserem seguir carreira acadêmica, por exemplo, só passando pela faculdade, vocês vão ter a chance de ter uma carreira acadêmica, de entrar em pesquisa, num mestrado, num doutorado. Enfim, tem muitas coisas que vão colocar vocês num jogo diferente de quem está chegando no mercado, porque vocês se disponibilizaram a aprender algo e se colocar em risco e ter que cumprir com carga horária e ter que sair de casa e falar com gente estranha e enfiar a cara e, meu Deus, como que eu vou entrar naquela sala ali e conversar com esse povo, né, Gabi? Que de vez em quando bota eles para fazer coisa assim, vai lá e faz, vamos embora. Então, porque vocês estão se disponibilizando. Vocês olham para as pessoas em volta de vocês, na faculdade, na comunidade, vocês... Tá todo mundo igual? Tá todo mundo passando pelo... Tem algo em comum ou não? Tem uma mudança? Me falem como que tá o convívio de vocês com o grupo da mesma faixa de idade. Eu acho que do espaço, por exemplo, dá para tirar uma base de colégio. Muita gente não entrou diretamente na faculdade. Não que isso seja um problema, mas boa parte não entrou por falta de tentativa. Mas falta de perspectiva mesmo? É muito comum a pessoa pensar que, poxa, eu não vou fazer faculdade, estudar para fazer um diploma, para poder ganhar ali no máximo uns 5 mil, a profissão que ela quer. Ela pesquisa o piso e vê, 3 mil. Ao invés de ela estudar, ela só vai investir, tirar a carteira e virar motoboy. Porque ela vai conseguir tirar um dinheiro muito mais fácil dali, vai conseguir tirar um salário mínimo e se conforma com muita coisa. Essa coisa do conformismo parece ser muito comum para a nossa geração. Que o pessoal aceita o que já vem dos pais, aceita o que já está ali da situação e fica feliz com o mínimo que eles podem fazer. E isso é bastante comum com o que tem na faculdade e, da mesma forma, o medo que o pessoal tem dessas outras coisas. Tem o pessoal que está com o mesmo medo da gente, é comum, só que isso a gente fechando a bolha e fechando o nosso ciclo, porque pensando abertamente, a grande maioria é disso, de se conformar e o futuro é esse e eu consigo ganhar bem. Eu percebo que tem um movimento jovem mesmo assim de, não tenho muita expectativa, tá uma droga, vou ganhar pouco, então vou ficar por aqui mesmo onde eu tô. É isso? Você também percebe, Gabi? Tem muita gente assim, e assim, ao mesmo tempo que tem gente assim, tem gente que vê, tipo, por exemplo, eu acho que muita do pessimismo da nossa geração, tipo, de não fazer faculdade e tal, é porque a gente vê os influencers que não fazem faculdade e aí gravam 3 vídeos por semana e ganham 10 mil reais. Aí você fica, tipo assim, por que eu vou fazer uma faculdade pra ganhar um salário mínimo, sabe? Eu acho que tem muito Mas a minha pergunta é, aí esse jovem tá sentando na frente do computador e gravando 10 vídeos para ver se ele faz os 10 ponto. mil? Não faz nada para mudar. Eu vi um exatamente. trecho muito bom que casa com o que ela falou, do Pablo Cossa, que é um jornalista lá da Interativa, que ele tava revoltado com isso e falando que a pessoa, ela vê o influencer que ela acompanha ostentando carro de luxo, ostentando tigrinha, ostentando o jogo de azar, ostentando aposta, ostentando toda a vida luxuosa que ele tem. E aí o cara vai ficar maluco. Tanto é que o número crescente de pessoas que apostam e etc., o número crescente de pessoas que estão gastando com mais futilidades, estão se endividando, vai ficando mais alto porque
Porque esse padrão de ostentar fica muito grande, a pessoa acha que aquilo não é acessível e que a vida dela é horrível, sendo que aquela pessoa lá se vendeu, a pessoa não consegue enxergar a fraude, aí também entra toda a parte da fake news, mas o pessoal cai e fica por isso e se frustra e a vida vai ser só isso daqui, não só se conforma, como tenta achar vai no desespero pro que é mais fácil, porque isso vem muito do... A gente já tem coisas fáceis. Eu não vou estudar porque isso é mais difícil. Eu vou fazer isso daqui porque isso daqui vai ser mais fácil. Investe nesse meio, não dá em nada. O caminho do atalho aí só, né? É muito engraçado isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem tudo na palma da nossa mão, tipo assim, a gente tem informação que a gente quiser, o tempo que a gente quiser. Só que eu consigo ver na minha turma, assim, da faculdade, que tem gente que, tipo assim, não se liga, assim, sabe? Tipo, gente que não entrou uma vez no e-mail, não fez uma pesquisa, e aí pergunta lá, nossa, tem atividade para amanhã? O que tem que fazer? Você fala, cara, se você olhar, tem lá explicando tudo certinho. Mas, tipo, as pessoas não correm atrás, sabe? Tipo, elas querem Ela só tem que estudar e ainda assim não tá fazendo, né? Elas querem que, tipo, a informação chegue para elas de graça, sabe? E aí, acho que isso também complica muito do tipo de conformidade mesmo. Tipo, eu sei que eu não vou conseguir o dinheiro que os influencers ganham, então eu não vou me dar o trabalho de nem tentar, sabe? Digamos assim. Eu acho que isso é um pessimismo, assim, querendo ou não, mas acho que é uma coisa que deixa um legado meio ruim, porque, tipo, eles podem conseguir muito se eles tentarem. A gente pode conseguir muito se a gente tentar. Só que, por também todas as coisas ruins que a gente acaba vendo de outras pessoas, a gente tem medo de dar o cara a tapa e ver se dá alguma coisa, sabe? Então, a gente prefere ficar ali no conforto, ficar ali pelo menos no que a gente sabe que pelo menos é garantia, e é isso. Isso é um movimento crescente mesmo, né? Tem os números, eu não fui estudar isso para essa conversa, porque nem era a intenção, mas o dos jovens nem, né? Que nem estuda, nem trabalha, que estão ali nesse limbo. E a gente trabalha com as empresas que a gente atende aqui, com frequência, e ontem mesmo... num atendimento em um desses clientes que tem mais de 600 funcionários. E a gente estava tendo uma conversa desse tipo, que ouviu coisa do tipo, inclusive de funcionário que fala assim, não, meus filhos não vão trabalhar aqui, porque eu quero que eles não passem pelo que eu passo, que eles tenham uma vida melhor. Mas esses filhos não estão fazendo nada para ter uma vida melhor. Então, a minha geração... E aí eu tenho que fazer a minha culpa, né? A minha geração fez uma mudança de vida. A gente passou a falar sobre educação de filhos. E a gente teve um monte de trauma, porque a gente veio de infâncias super problemáticas. A gente cresceu vendo coisas absurdas na televisão. Então, a gente vem de uma infância super problemática. E a gente, quando começou a ter filhos, a gente começou numa ideia de... que a gente precisa proteger, cuidar melhor, que não passe pelos mesmos problemas que eu. E óbvio, a gente quer mesmo, tem que ser assim. A gente tem que fazer com que as gerações cada vez melhorem mais, né? Eu não preciso traumatizar minha filha do mesmo jeito que eu fui traumatizada. Mas, ainda assim, o excesso de zelo, esse excesso de proteção, faz com que talvez vocês não sejam expostos a experiências que sejam salutares para vocês, que fortaleçam personalidade, caráter, força de vontade, dedicação, né? E aí vocês vieram para uma internet, ao mesmo tempo que a gente tem pais que puderam dar um pouco mais de conforto do que eles tiveram, a gente também entregou para vocês ferramentas para que vocês recebessem informação, conteúdo, acesso, conversas com pessoas, amizades, tudo sem fazer um grande esforço. Então... eu tenho certeza que vocês têm amigos de lugares distintos que vocês nunca nem viram pessoalmente, porque vocês aprenderam a se relacionar nas comunidades de internet, sejam quais forem, de videogame, enfim, né, de N possibilidades que tinha. A minha filha, a Vitória, está em 25, ela já é uma finalzinho de millennials, né, virada ali para a geração Z, é de 98, geração Z a gente fala que é 2000, né, mas ela pega essa transição. E ela tem amigos, assim, incríveis que ela fez. Esses dias ela estava indo na formatura de medicina de uma amiga que ela fez na época do Flickr, que elas
eram super fãs de uns meninos da internet lá, enfim, da revista Capricho, que nem existe mais. Elas tinham os colírios, elas eram fãs desses meninos, aí elas se fizeram amizade na internet por conta dos blogs e tal, e aí elas se conheceram pessoalmente, foram para uma festa e ficaram amigas, e assim, há 15 anos, quase, e esses dias ela estava indo na formatura de uma amizade de outro estado. A menina morava em outro estado, em Minas, se eu não estou enganada, mas aí como ela foi fazer faculdade de medicina em São Paulo, elas estavam juntas na festa de formatura em São Paulo. E eu dei um exemplo, mas eu sei de muitos outros exemplos da Vitória. Então, vocês quebraram barreiras geográficas, a internet trouxe para dentro do quarto de vocês essa facilidade. E aí, a gente agora está falando assim, meu povo, mas e aí? O mundo é maior que o quarto de vocês, as coisas não acontecem na vida real como acontece muitas vezes na internet. A internet é vida real, mas não vai responder todos os anseios, né? E aí a gente está falando para vocês agora, vai lá e aprende a falar com as pessoas, vai lá e isso aí, tem que bater ponto, tem que trabalhar, tem que ter hora para entrar, tem que ter hora para sair, tem que levar marmita para o almoço, Nossa senhora, comer marmita é ruim demais. Yes, né? Pegar um ônibus lotado e com chuva ou sem chuva tem que chegar. Então, a vida que para a gente foi a única possibilidade, para vocês não foram. E agora a gente está colocando isso para vocês, né? E agora vocês falam assim, não tem volta, eu tenho que lidar com isso. E a gente, do nosso lado, a gente fica só enfiando o dedo e falando, porque a geração Z não tem comprometimento. Porque... Cara, não, vocês tiveram escolhas, vocês tiveram acesso a um outro mundo. E hoje vocês têm, inclusive, formas de trabalhar e de se relacionar que não precisam ser os tradicionais, né? Como a gente teve. Então, tá tudo bem, é o que a gente tem que fazer do nosso lado aqui, olhar para vocês e falar assim, talvez eu não precise fazer com que a minha equipe tenha um burnout como eu já tive. Talvez eu não precise fazer com que a minha equipe sofra, né, de ansiedade, de estresse, porque está trabalhando 14 horas por dia e não tem mais vida pessoal. Eu não preciso infligir em vocês aquilo que me foi vendido como uma coisa legal. Para eu ser essa pessoa que tinha sucesso na vida, para eu ter a carreira de sucesso que me venderam lá atrás, eu tinha que passar por isso. Trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, sábado, domingo, não ter vida pessoal, deixar filho para a segunda opção, marido para a segunda opção, amigo para a segunda opção. E eu tinha que trabalhar, porque senão eu não construiria minha carreira de sucesso. Hoje vocês olham e falam, tudo bem, eu quero ter carreira de sucesso, eu quero ter dinheiro e tal, mas eu não estou disposta a fazer tudo isso aqui que vocês fizeram e eu estou olhando daqui, não está tão bom assim a coisa. Não rola isso? A gente tem esses dois problemas, que é o do a gente não querer e dessa bolha de hiperproteção, porque assim, vou trabalhar para o meu filho nunca ter a vida que eu tive. Meu filho está tendo a vida que eu nunca tive e agora eu estou com raiva. Esse é um grande problema. E você já me confessou aqui outro dia que você teve um episódio assim que... Sim. Dificuldade da pessoa aceitar, Sim, né? E isso é parecido com o exemplo da empresa que você tinha falado. Que o cara trabalhou e falou que não queria que os filhos dele trabalhassem na empresa, mas, assim, ok, até essa parte tudo bem, mas não mostra o acesso, não mostra para ele o porquê disso e não entende o lado dele. Outra coisa, um choque que teve muito grande foi faculdade. Entrar na faculdade com o Enem foi bastante novo. Então, para a minha geração e família, assim, levando em conta todo mundo, foi muito diferente do tirar a carteira. Porque para eu poder entrar na faculdade, eu sabia, na escola os professores já instruíam, olha, Enem é que nem Natal, Enem é que nem Natal, tem todo ano. Você vai conseguir, você vai entrar, estuda, vai no tempo, às vezes vai poder trabalhar, vai ser difícil conciliar estudo e trabalho, mas aí você vai passar, ok. Todo esse processo de espera de chamada, de seleção, de estudo e de pressão, foi um que parece que era muito pessoal nosso, porque parece que esse desempenho tanto no estudo não foi tanto da geração de cima, era mais trabalho. E aí era uma pressão muito grande. Não, você está errado com esse pensamento de pensar que você vai ter que ficar
assim, parado e esperar o estudo. E eu não estava parado, eu estava esperando só o resultado. E não, você tem que agir, tem que fazer. Como se tivesse que acontecer do dia para a noite. Terminou o ensino médio e entrou na faculdade, que não é bem assim que funciona. Mas, para tirar a carteira, foi um processo diferente. Por quê? Porque todo mundo tirou a carteira. Não foi todo mundo que entrou na universidade da família. Agora, tirar a carteira, muita gente ali tirou. Aí foi diferente de que, não, calma, se não der certo, tem ano que vem, tem a próxima, você vai ter o reteste. Entendi. O acolhimento foi muito maior, diferente da faculdade, sendo que a faculdade seria mais importante do que a carteira. Olha, que bom apontamento. Tem alguma coisa daí? Que aconteceu muito isso comigo. Eu saí do ensino médio e aí eu já pensei, vou, né, fazer o Enem, beleza. E aí eu morava em Brasília ainda, eu fiz o PAS e aí não passei. Aí eu comecei a fazer o cursinho. Aí eu fiz 1 ano de cursinho e tal. E assim, um cursinho com todo mundo querendo medicina. Eu era ali a única maluca que queria jornalismo. Mas, enfim. E aí eu fiz o Enem. Eu fiz vestibular da UNB. E aí eu falei, não vou me matricular, porque eu vou esperar o resultado. Aí saiu o resultado da UNB. De 4 vagas eu fiquei em 5º. Nossa, eu fiquei arrasada. Eu falei, não é possível que eu... E aí eu falei, vou esperar a lista de chamada. E a lista não rodou. E aí eu não entrei. Eu falei, beleza, paciência, vou fazer outro ano de cursinho. E aí eu comecei a fazer o cursinho, comprei os livros. E aí começou... O SISU, ele demora mais tempo, né? Sai a nota do Enem, mas o SISU, ele demora mais. E aí eu fui, me inscrevi no SISU. E aí eu também, assim, tipo, não esperava nada. Coloquei no UFG, vi que tava uma nota boa, e aí eu passei. E aí, assim, eu percebi, tipo, por que eu não esperei, né? Tipo, pô, eu confiava em mim, assim, mas eu fiquei com tanto medo de não dar certo que eu já falei, já vou voltar a estudar. Então, acho que é muito isso que o João falou também. E ainda mais porque todo mundo da minha família fez federal, ninguém fez pública. Então, tipo assim, eu sabia que meus pais tinham uma expectativa de, tipo, de eu entrar numa federal também. Então, acho que desde o início, assim, a gente começa a pressionar a gente mesmo. Mesmo que nossos pais não pressionem, a gente pressiona pra não ser, tipo, o patinho feio da família, né? Mas acho que, cara, tipo, a gente tem que... acho que é deixar levar, querendo ou não, sabe? Assim, tipo, uma hora vai dar certo. Uma hora, se a gente lutar, a gente vai conseguir. Então... 2 realidades completamente diferentes aqui e com pressão do mesmo jeito. Vocês veem que coisa doida? E é uma pressão mesmo, né? Assim, sempre tem pressão. Todo momento da vida a gente vai ter pressão. Eu entendo quando o João fala da questão da faculdade. Eu venho de uma geração onde ir para a faculdade não era também mandatório. A gente podia não ter faculdade. Eu podia exercer outras carreiras que eu não precisava de diploma. Podia, inclusive, ir para o curso técnico. Pode, né? Claro, todo mundo pode, mas porque era muito mais difícil ter acesso à faculdade. Não existiam. A gente teve uma revolução nos últimos 20 anos, onde a gente tem aí agora faculdades em todo lugar, e faculdade à distância, e isso não acontecia. Então, a gente tinha muito menos possibilidades de faculdades e poucos cursos à disposição. E então eu também eu construí a minha vida sem pensar em faculdade. A faculdade veio quando eu já tinha 24 anos. Mas desde os 14, porque na época a gente podia começar a trabalhar com 14, não com 16 como é hoje, que é o mínimo, é 16. Mas o mínimo era 14 anos. Então, eu já trabalhava antes dos 14 anos com a minha família, então eu tinha uma sensação de que não era trabalho, sabe? Era, mas não era uma coisa assim. E assim que eu fiz 14 anos, começou uma pressão muito grande, porque você tem que arrumar emprego, você tem que trabalhar. Porque a nossa sociedade foi constituída para dar utilidade para as pessoas. A gente precisa ser útil para alguma coisa, né? E muitas vezes essa utilidade, muitas vezes assim, é sempre sobre trabalho. Tanto que a gente não tem a ideia... O que a gente fala sobre artista? A gente não acha que a arte é trabalho, né? A gente trata a arte diferente. Às vezes você fala, mas você só toca. Ah, mas você só canta. Ah, mas você só faz teatro. Então, não é trabalho. A gente tem uma ideia de que tem que ser utilidade, tem que ser braçal, tem que ter esforço, né? Não pode ser alguma coisa legal de fazer, que senão não é trabalho. Então, gravar um vídeo na internet parece que não é um trabalho. O influenciador que está lá postando coisa do tigrinho, ele não está ganhando dinheiro com o tigrinho, ele está ganhando dinheiro fazendo vídeo para divulgar o tigrinho. Com o tigrinho ninguém ganha dinheiro.
Então, a gente tem uma visão meio deturpada sobre o que é trabalho e as pressões que acontecem. Então, para a Gabi, a pressão já veio diferente. A família toda passou por esse processo. Como que ela não ia passar? Então, para a minha geração, fazia 18 anos, no dia seguinte estava entrando para tirar a habilitação. Aí eu fui tirar minha habilitação, eu tinha 22 anos e eu fui velha, entendeu? Eu fui tarde de tirar a habilitação. Porque eu não tinha carro, não tinha possibilidade de ter carro naquela época. Eu pensava assim, por que eu vou tirar a habilitação agora se eu não vou conseguir dirigir? Aí quando eu conseguir ter um carro, eu não vou saber mais dirigir, porque eu já esqueci. Então, na minha cabeça, fazia mais sentido eu tirar a carta quando eu tivesse para comprar um carro, e foi o que eu fiz. Mas não era uma coisa assim. E hoje a gente tem números, ano a ano, despencando de jovens que já não precisam mais, que não querem aprender a dirigir, porque hoje já tem outras possibilidades. Andar de Uber, por exemplo, né? Que muitas vezes sai muito mais barato do que ter um carro. A gente fez essa conta aqui outro dia, né, eu ia João? comentar disso, que essa urgência da carteira e da materialização das coisas, ter a carteira e ter um carro, ter a carteira e ter um carro. Sendo que tem outros caminhos e muitas vezes os dois lados são cegos. Tipo, todas as gerações acabam não vendo isso. De que não é tão urgente, mas também não é tão desnecessário. Sim. Tem um meio termo, vai depender de cada pessoa, só que a gente não consegue ter esse entendimento de que cada situação vai ser uma situação e dessa conta do carro que a gente tinha feito. Que era vai ser mais barato parcelar o meu carro ou andar de Uber todo esse período fazendo o gasto do mês e investir o resto do dinheiro. Que no final, realmente, eu vou ter mais dinheiro do que a parcela. Eu vou conseguir comprar o carro à vista, se der. Mas é só pensar nessa urgência do material que a gente sempre tem de ter alguma coisa. Nem sempre a gente precisa de ser tão consumista. Pois é, e aí tem recursos e formas hoje de fazer isso de muitas formas, que as nossas gerações mais antigas só tinham um caminho. Não existia outro caminho. Então, assim, ou você ia andar de ônibus, ou você ia ter seu carro. Não tinha possibilidade de eu alugar um carro. Não tinha possibilidade de eu andar de Uber, de moto, né? Que tem hoje vários outros, não é só Uber, mas enfim. A gente não tinha o caminho do meio. A gente tinha dois caminhos. Então, agora a gente tem caminho do meio para muitas coisas, né? Para a faculdade, inclusive, que agora você não tem como mudar para fazer uma faculdade. Você tem faculdades excelentes à distância que você pode fazer, inclusive. Então, a gente tem caminhos do meio para muitas coisas. Antes, eu só conseguia acessar a faculdade se eu passasse numa federal ou se eu tivesse dinheiro para pagar. Hoje eu tenho um Enem, que me possibilita entrar numa ótima faculdade e muitas vezes sem ter custo nenhum, ou pagando metade do valor. Então, temos caminhos do meio. Mas o caminho do meio é novo. Entendem? É muito novo. E para as gerações que cresceram e modelaram a vida sem o caminho do meio, às vezes é muito difícil. Eu estava até nessa discussão outro dia com a gerente do banco, que primeiro que a geração de vocês nunca nem viu um gerente do banco. Fala, que bicho é esse, né? Gerente de banco não existe, né? Porque vocês já começaram com os bancos digitais, né? Sim. Mas existe uma carreira, uma profissão que está a caminho de ser extinta. Eu acredito que não teremos por muitos anos ainda mais. Conversando com a gerente do banco e ela me falando algumas coisas lá. E aí ela queria que ela migra todo o seu cartão de crédito para cá. Aí eu falei, quanto que você vai me dar de limite? Ela me falou, eu falei, não faz sentido. Eu preciso de... O que eu vou sair do cartão de crédito que eu já uso, que tem o limite que eu rodo bem, que eu já estou acostumada, para ir para o seu banco que você está me dando metade do limite. Mas você tem que trazer a escritura de imóvel, você tem que trazer imposto de renda, você tem que trazer não sei o quê, porque daí eu consigo aumentar o seu limite. Eu falei para ela assim, como que vocês vão lidar com as novas gerações? Ela, do que você está falando? Eu falei assim, eles não têm carro, não querem ter carro, não querem nem aprender a dirigir, não falam em ter casa, olham para o preço que estão os imóveis e falam, meu Deus, eu nunca vou ter uma casa na minha vida. Os memes da internet. Quando meu pai comprou o terreno, pagou 3 galinhas, R$2.000. Agora eu vou comprar um terreno, R$480.000, 50 metros quadrados. Então, assim, eu sei disso, é difícil mesmo. Então, as instituições também, a forma de negócio, as instituições, o mercado todo, foi construído no modelo
pré-internet. Agora que a gente vê, né, algumas coisas acontecendo, empresas mudando isso, quebrando esses paradigmas que a gente tinha e tal, mas ainda não chegou para todo mundo. Então, tem coisas aqui, que nem a questão do carro, que hoje vocês têm outros caminhos, outros recursos. E que daqui a poucos anos, inclusive, ninguém mais vai nem tirar a carteira de habilitação, porque os carros vão dirigir sozinhos. Então, não vai mais fazer sentido. E possivelmente até o Uber também vai mudar, porque a gente vai ter o Uber também passando ali sem ninguém dirigindo e, né, às vezes até compartilhado. Então, isso vai mudar. E a questão de casa? Quando vocês falam de carreira, de futuro, de conseguir as coisas que vocês querem, o que é que vocês almejam? Vocês olham para o futuro e vocês querem ter casa, carro, cachorro, família, filho? Como que isso bate no coração de vocês? Eu vou pelo tradicional mesmo, que é igual meus pais tiveram. Então, conseguir comprar uma casa própria, aí ter filho. Mas acho que uma coisa que tá mudando nessa geração é que não é tão imediato assim, né? Tipo, minha mãe, acho que ela teve a minha irmã com uns 20 e poucos anos e ela tinha quase 30. E aí, pra mim, acho que eu ainda quero viajar muito, sabe? Ter outras experiências do que já casar e ter filho, assim. Mas eu quero, sim, ter esses sonhos de tradição mesmo. Mas acho que tem muita gente que não quer ter filho. Eu vejo que muita gente na nossa geração não pensa de jeito nenhum em ter filho. Eu não sei direito o motivo, mas eu gosto do tradicional. Acho que o motivo vem muito do... Acho que boa parte vai ser problema com os pais e encarar o mundo. Vai ser desse o problema. Que muitos colegas meus viram e falam isso mesmo. De que o mundo não tá possível para ter filho. E realmente, às vezes parando para pensar da mesma forma. Se não tiver uma situação boa, não vou ter filho. Mas a meta é estar com o melhor cenário possível para mim de viver. Da mesma forma, material, futuramente um apartamento. Quando eu estiver bem velhinho, eu quero estar numa casa. Eu quero ter meu carrinho para ficar mexendo ali mensalmente, poder estar ali reformando ele e montar uma família, pelo menos ter sobrinhos para poder... Nossa, porque eu tive uma boa tia. Aí, se eu ser um tio igual minha tia foi, já vai ser muito bacana. Poder dar o suporte, pelo menos para os meus sobrinhos, mesmo se eu não tiver condição, porque tem a conta disso de ter um pouco mais de consciência, poder dar uma realidade diferente para outras pessoas da minha família vai ser muito bom. Mas tem esse do plano material, mas não é tão urgente. Porque antigamente o pessoal casava e já tinha casa, que era bem doido. Aí agora não. Tem um pouco mais de coisa na frente, me desenvolver, viajar da mesma forma, poder fazer mais coisas, conquistar mais coisas e aí vem os bens materiais um pouquinho ali depois. Pior que esse negócio de filho é verdade. A minha amiga teve um bebê agora, tá nem com um mês, e ela teve que comprar ar-condicionado pra casa dela, porque a bebê dela tava ficando com muito calor. Nessa época agora, antes da chuva. Nossa. E ela ficou tipo, o que eu faço? Porque eu não posso deixar um vento forte, né, na cara dela. E, senão, ela falou que tava toda vermelha e tal. E aí você fica tipo, cara, o que vai ser depois, sabe? Tipo, nunca pensei nessa preocupação climática. É bizarro. Porque, olha aí, tipo assim, agora acendeu uma interrogação aqui na cabeça do Imagina João. Que dor, você tem um filho e aí você não consegue, né? Tipo, ele não consegue sobreviver. Com o ar. Por causa do ar. É bizarro. E, tipo assim, um ar-condicionado não é barato também, né? Pra você instalar e tal, comprar um... Então, é outra realidade. Deus. Calma, não é pra entrar. Não. Nós vamos sobreviver como humanidade, a gente vai encontrar um caminho. Tem fé que a gente vai encontrar um caminho. Mas o que eu posso dizer para vocês é que já há várias gerações, toda vez quando chega a nossa vez, né, de virar adulto, a gente tem os medos, os traumas, e a gente acha que o mundo tá pior do que nunca e tudo mais. E não tá, gente. Agora, olha a diferença de preocupação. Ela está preocupada em comprar um ar-condicionado, e pelo jeito ela conseguiu comprar um ar-condicionado para bebê, enquanto há 150 anos atrás, a cada 5 filhos que você tinha, 2 sobreviviam. Porque não tinha água encanada, não tinha... A gente morria de cólera, Cólera é só lavar a mão, entendeu? Então, tipo, o mundo melhorou muito. A gente tem uma pegada, às vezes, de olhar pessimista para as coisas, mas
Tudo bem, a gente não pode deixar de olhar para o momento que nós estamos vivendo. Tem países em guerra, a gente tem um problema climático que a gente vai ter que olhar para ele com carinho e atenção. Mas o mundo já foi um lugar muito mais inóspito para a nossa raça e a gente sobreviveu. Então, eu tenho fé que a gente vai dar conta, vai achar um caminho. Nós vamos conseguir continuar parindo crianças lindas e saudáveis e inteligentes por muito tempo para continuar habitando este planeta. Não entrem nessa pilha, vai dar certo. Não, a pilha também é de estar bem para poder receber, porque problema sempre vai ter. Ter uma boa base. Exato, tudo bem, concordo. Aí agora a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês. Vocês acham que a base que vocês têm hoje não é muito melhor do que o que pais de vocês tiveram com a idade de vocês? Sim. Bem, acham? A gente tem uma base melhor. Porque... então... E eles têm melhor do que os pais deles. E por aí diante. Que bom, tá vendo? Então nós estamos evoluindo, apesar de todos os pesares. Nós estamos evoluindo como sociedade. Às vezes a gente olha e fala, não, nossa, o mundo tá ficando doido, tá piorando. Então, não, nós estamos num ótimo momento. A gente consegue se comunicar com as pessoas em qualquer lugar desse planeta. A gente consegue acessar informação com poucos cliques. A gente consegue enviar insumo, água, enfim, né? Apesar dos pesares, algumas regiões em guerra e tal, mas no geral, numa média, nós estamos muito acima da média. E eu tenho certeza que vocês têm bases muito melhores do que os pais de vocês tiveram e que vocês vão construir muito, muito mais. Então, o único conselho é desliga o botão da ansiedade, respira, porque vocês estão num começo de vida brilhante, de carreira, e talvez a carreira que vocês queiram seguir, a hora que vocês terminarem a faculdade, ainda está nascendo. Então, tem 2 anos, desses 2 anos, vai mudar muito esse mundão aqui ainda, vai mudar muito. Mas acho que o que não pode mudar é o mindset de aprendizado, manter-se aberto a aprender e não levantar muro. Acho que a gente não levantar muro uns com os outros já faz toda a diferença, né? Poder olhar para as diferenças que temos uns com os outros e encontrar onde está a nossa semelhança. Quando a gente consegue, em vez de focar na diferença, mas encontrar a semelhança, a gente humanizou de novo o outro. E aí tá fácil de construir pontes e conversar. E aí se abrir profundamente para essas conversas. E aí todo mundo. Vai? Com certeza. Com certeza. Para onde vai? Vai. Então, para onde vamos? Qual é o caminho? Quais são os próximos passos de futuro? São aproveitar o que eu tô aprendendo, aproveitar bem e me respeitar mais. Inclusive aquele livro de meditação, aplicar um pouquinho mais de autoconhecimento. Se autoconhecer é muito bom. Eu tive parece que eu fui tomando consciência ao longo do tempo de que eu existo. E se atentar às coisinhas que os sinais que a gente dá para nós mesmos de muitas coisas. E não só desse bem-estar, mas também de, profissionalmente, aproveitar o que a gente pode fazer, aplicar o que a gente pode fazer, e nunca é tarde para começar nada. Um garoto de 20 anos falando nunca é tarde para começar nada. É maravilhoso. Meus amigos assistindo isso aqui daí falaram, não é tarde mesmo. Mas aos 40, aos 50, aos 60 também não é tarde, tá? E aí? Acho que pra mim é tentar deixar esse pessimismo de lado, ver que a vida pode ser mais leve. E acho que é igual a Ju falou, aproveitar ao máximo, porque uma coisa que a gente escuta muito é que tudo passa muito rápido, né? Então acho que eu não quero ter meus 57 anos e ver que eu não consegui aproveitar, querer voltar, enfim. Igual eu agora queria voltar para quando eu tava no ensino médio e afins, então acho que é isso e não sei, acreditar que vai dar certo. Isso, acho um bom caminho. E viver o momento de vida que vocês estão, isso é muito bom. A gente viver cada momento mesmo, então trazer para a presença. E deixa eu ver, eu sou uma garota de 20 anos, então vocês vão agir como uma garota de 20 anos, inclusive. Não se cobrar demais maturidade, porque isso vai vir com o tempo. Mas, ao mesmo tempo, também entender que a maturidade só vai vir aí se vocês forem
conseguindo trabalhar, né? Porque se a gente também... É muito fácil de envelhecer sem amadurecer, tá? Então, não é inerente à mudança de idade, não, tá? A maturidade, ela vem quando a gente se trabalha, quando a gente se conhece, quando a gente observa quem nós somos e os outros também, como que a gente reage ao estímulo do ambiente onde a gente está, e aí a maturidade vem. Mas não tenham pressa, mas não parem. Acho que é esse o caminho, né? Que bom que a gente teve essa conversa. Adorei. É muito legal olhar para os aspectos de vocês, para a visão de vocês, do mundo, das coisas, porque me faz também sair um pouquinho do meu eixo aqui e entender que tem outros desafios, tem outras ansiedades acontecendo. Conseguir ler um pouquinho de qual é o motivo dessa ansiedade, aonde que vem, de repente pode facilitar com que eu também auxilie no processo de vocês, né? Isso acho que é responsabilidade nossa, de quem está assistindo. E se você está aqui assistindo esse conteúdo, é porque isso toca em você, é porque você gosta de conteúdo profundo, é porque você observa a vida, as pessoas e se observa. E se você se observa, está nesse processo de autoliderança, autodesenvolvimento, uma vez que a gente toma consciência disso, aumenta também o nosso grau de responsabilidade para conosco e para com as pessoas à nossa volta. Então, se eu posso me melhorar, eu posso aprender a ser mais gentil, eu posso aprender a ser mais empática, eu também consigo construir um mundo e relações melhores, mais gentis, mais empáticos, a nossa responsabilidade aumenta. Mas não se acanhe não, tá? O processo é contínuo, a gente está por aqui todo dia aprendendo um pouquinho mais, tropeçando e começando de novo. E fico muito feliz que você venha com a gente nessa jornada. Espero que essa conversa tenha sido produtiva para você. E não é produtiva de trabalho, não, mas produtiva sim. Deixou aí, né, o seu cérebro agindo, buscando referências, confortando sua mente, seu coração, que seja salutar. Acho que essa é a palavra. Que tenha sido salutar para ti, como foi para mim. E quero te convidar a compartilhar esse conteúdo, curtir, deixar aqui seu comentário. Manda aí para as pessoas que você acha que vai fazer sentido assistir pelo menos um trechinho desse material. Que a gente consiga juntos construir uma vida melhor. Obrigada a vocês dois, seus lindos. E que a gente volte mais vezes para outros temas. Me tragam mais temas para a gente discutir. Obrigado a gente pelo convite. Né? Primeiro de muitos. Foi ótimo. Que bom, que bom. Até o próximo Profundidades. Obrigada.